Boa noite aí a todas e a todos. A gente está continuando aí com o segundo Congresso Internacional de Filosofia Intercultural da ALAF. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente e particularmente hoje o professor Astérgio Pinto e o professor Edson Caiapó. É uma honra tê-los com a gente. Eu agradeço muito mesmo pela presença. A gente está realmente muito ansioso pelas falas de vocês, né? Acho que é uma das contribuições assim mais importantes, mais emblemáticas para o Congresso, inclusive, né, ter aqui vocês conosco. E, bom, eu acho que agora o melhor é eu passar a palavra para a Elísia, que ela pode apresentá-los melhor. Mais uma vez, muito obrigado, professor Astérgio, muito obrigado, professor Edson. É uma honra tê-los com a gente mesmo. Bom, eu faço também minhas as palavras do Lucas, né? Estamos muito felizes com essa mesa de hoje. Vou falar despacito para que Astérgio possa acompanhar. Se não acompanhar, temos aqui nosso querido Juan, que vai ajudar a fazer se precisar de tradução, alguma coisa, Astérgio, por favor, não hesite em abrir o microfone e pedir despacito, que a gente, né, tenta fazer a tradução. Acho que uma das coisas interessantes, né, desse nosso evento é essa multiplicidade de línguas que estamos falando, mesmo que nem todos conheçamos todas as línguas, nós estamos nos comunicando, e acho que isso é, digamos assim, uma prerrogativa da interculturalidade, né? Então, muito feliz com isso que está acontecendo, e como o Lucas já falou, a mesa de hoje é uma coroa ainda mais, um evento que está sendo, de fato, muito bom, muito interessante, muito agradável, muito bonito. Né? Na mesa de hoje, nós temos dois convidados muito especiais, né? Primeiro, Edson Caiapó, que é doutor pelo programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC de São Paulo, é mestre em História Social pela PUC de São Paulo também, é formado em História e exerce as funções de docente e orientador de pesquisas de mestrado no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Também é palestrante, assessor em projetos artísticos educacionais, escritor premiado pela Unesco e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e membro da Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, né? Além de ser da etnia Caiapó. Além do Edson, professor Edson Caiapó, nós temos o professor Astérgio Pinto, né, de la comunidade. Astérgio, por favor, se eu vou falar, depois você me corrija. Wadiu, graças. Também é maestro em artes cênicas, com ênfase em dança contemporânea, pela Universidade Distrital Francisco José de Caldas, Faculdade de Artes de Bogotá, Colômbia. Também tem uma magíster em Educação Artística pela Universidade Nacional de Colômbia e é professor de licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Antônio Nariño de Bogotá, né? O Edson, em especial, foi indicação de uma querida amiga, Andréa Bonija, que também é dançarina colombiana, né, com quem trabalhamos juntas, e o Astérgio aceitou o convite. O professor Edson foi mediado pelo querido Fred, também da LAF. Creio que a reunião de vocês dois hoje vai ser, assim, um momento muito importante para nós. Então, sem mais delongas, eu proponho começar pela ordem que foi colocada no programa, mas se vocês quiserem inverter também, a gente pode ver, começando pelo Edson, né, e depois o Astérgio, tudo bem assim? E aí, depois da fala deles, a gente abre para a discussão, para o diálogo, tá certo? Edson? Elísia, o Edson foi escrito no desculpa, eu não vi. Ele sugeria que começasse pelo Astérgio. Pronto, desculpa, eu não tinha visto o chat. Astérgio, por favor. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por reunirnos todo este mes. Les cuento que cumplí años el 17 de octubre y para mí fue un gusto poderme conectar en diferentes momentos
al evento que se estaba desarrollando a través de este encuentro intercultural que es supremamente importante para todos nosotros. Si hablo muy rápido, por favor, me dicen, por favor. Pueden ver mi pantalla ahí ya, ¿cierto? ¿Todo en orden? Sí. Ok, perfecto. Entonces, estamos en el segundo Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, ALAFI, Ancestralidad e Interculturalidad. Yo soy Astergio Indalecio Pinto Apshana. Voy a estar un poquito acercándome a la filosofía indígena de la comunidad ancestral a la que pertenezco, que es la Wayuu, la gran nación colombo-venezolana. En la fotografía podemos ver algunas imágenes que tienen que ver con el tejido ancestral de las mujeres Wayuu. Las mujeres Wayuu pertenecen a esta comunidad que es matriarcal o matrilineal. Esa es una de las grandes importancias de esta comunidad originaria. ¿Quién soy? Creo que es una pregunta bastante filosófica. Soy un Wayuu Apshana y les traigo un fragmento pequeño de la pieza que hice para la maestría en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia, que llamé Danzar dentro del mangle, reflexiones y acciones en torno al quehacer artístico y pedagógico de un cuerpo escénico. Astergio va a hablar en Wayuunaki. Esta es la traducción, la que está en la diapositiva. Espero que la puedan ver bien. Astergio taya, suchon taya camelia, surin taya atsira. Toro suru wane maer kachin tujieyuka. Toro matija ensayarrutka wa suru kusina piaka. Muinkanrutka y toro suru kusina piaka, karina chawemash. Por hoy guapien chihuyataya, ayun nushtaya, suru jejutatuishka, te kahana kasu utpa miuchika. Supura tekira hanchin, spura ñoñ hachintaya, spura tayon no hunchin. Spura ya tarakahanchin sumanohrun teikpihanin sukashirosha guayetak. Are Hawaii peta y tomain pamun. Ichayri camelia, ichayri atsira, ichayri murutka, ujotka, otsi sawakatsuru Hawaii katoshi munkaso onoi. Wayun taya on ustama tuhaka ain chiru hutastuishika, chirua tuaipiaka, shokotkot tun hoktaika, chirua shi ram rutkat suma su tununyain, are hawaishtaya. Mauru, pehesta isina in paraka, hutatuishka, otsi uchika. Mohusta in mau, nohorun win wahiraka. Si pudieron leer, ¿cierto? ¿O hago la traducción? Conseguimos. Ok. Ahí lo que hice fue la descripción de quién soy. Lo hice en mi lengua materna. Creo que es importante. Sin embargo, hay unos elementos que tienen que ver con el contexto y el lugar de donde yo vengo. Entonces yo digo, yo soy Astergio Pinto, hijo de Camelia y nieto de Alcira. Si se dan cuenta, no nombro a mi padre. Hombre en línea de mujeres, hombre que no se puede acercar a la cocina, porque el hombre en la cocina huele a rila de gallina. A los 14 me sacaron del desierto y me dejaron en la montaña para que estudiara, para que creciera, para que bailara, para que aquí cocine sin que ellas me saquen corriendo con las tapas de las ollas. Tengamos en cuenta que nosotros vivimos a veces en un contexto bastante machista en donde los hombres se supone no tienen unas actividades similares a las que ocupan a veces las mujeres o viceversa, más allá de pensar en que es un tema patriarcal o de machismo, tiene que ver como con unos usos y costumbres arraigados que tienen que ver como con el buen vivir y no solo demeritar el oficio de la mujer o del hombre y que algunos oficios están destinados solo para un género u otro, sino que hay un cuidado
¿sí? De la mujer para que el hombre se sienta protegido. Porque allá está el chivo, la chicha y la harina de maíz mezclada con azúcar que mi abuela carga en una bolsita. Porque soy guayú y conmigo viaja la nostalgia del campo abierto, del trupillo doblado por el viento, del balido del animal antes del sacrificio. Y siempre regreso porque ahora soy de mar, de desierto y montaña. Ahora siento la nostalgia por la falta de agua en La Guajira. El mapa territorial de la población guayú, la delimitación de la gran nación guayú, más o menos son 600 kilómetros por donde transitan los guayú, desde La Guajira, en Colombia como tal, y hasta Maracaibo, que pertenece a la Guajira venezolana. Va desde Castilletes, en la Alta Guajira, ahí donde lo ven en el punto extremo, que es el hito número 1 para definir la línea fronteriza de acuerdo a la firma del Acta de Castillete en 1900, hasta el municipio de Urumita, en el sur de La Guajira. La Guajira está la Alta Guajira, la Media Guajira y la Baja Guajira, que es el sur, ¿sí? Los tres paisajes presentan tres ecosistemas completamente distintos. Sin embargo, esta es una necesidad de Occidente de establecer unas líneas fronterizas, ¿no? Yo le llamo a veces líneas imaginarias porque la gran nación guayú no tiene dentro de su constitución o configuración pensar en esas líneas fronterizas. La población guayú, según el DANE 2005, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, somos 270.413. Hombres, 48.8%, mujeres, 51.1%. Esa es la población. La fuente o la imagen que tenemos aquí es de un diario bastante serio del país, que es el Heraldo del norte del país. Luego yo hago una intervención a ese mapa y tiene que ver con lo que yo les comentaba hoy. Ese grito desesperado por falta de agua, ese grito desesperado porque es un territorio hostil, abandonado por el Estado, es una comunidad o un territorio que se reconoce que tiene unos usos y costumbres, que tienen una riqueza y una diversidad. Sin embargo, a veces el mismo Estado que lo abandona, pues requiere de estos gritos o de estas denuncias públicas que permitan poner el ojo sobre este territorio y sobre este mapa. Mi mecanismo, ¿cuál ha sido? La creación a partir de dos mundos. Ahí es donde se origina un proceso intercultural. ¿Por qué hablo de dos mundos? Más adelante lo vamos a ver. Tiene que ver con la comunidad originaria a la que pertenezco, ¿sí? Que tiene unos principios y unas leyes y una cosmovisión que está ligada a ese mundo, y Occidente, que me permitió dialogar en este idioma o en esta lengua en la que estamos hablando ahora y que de una u otra manera puede llegar a ustedes también. Pertenecer a una región como La Guajira me dio la posibilidad de habitar en territorios demasiado hostiles. Y en ese sentido, la creación ha sido algo que nos ha permitido vivir. ¿Por qué hablo de la creación? Porque las mochilas guayú son de las más reconocidas en el mundo, de manera local, nacional e internacional, y tiene que ver con eso, ¿no? Y algunos elementos también que están muy arraigados a la palabra, que están arraigados al sistema normativo, que están arraigados también a la presencia y el valor de la mujer dentro de la sociedad. ¿Cuáles son esos dos mundos? Comunidad originaria. Ouspa traduce de mi lengua materna al español tierra de visión o de videntes, ¿sí? Ahí estoy, es una fotografía reciente. Hay una relación directa con los animales, con el contexto. Recordaba y pensaba mucho en Salvador de Bahía, que tiene algunos lugares o quilombos o palenques muy cercanos a la estructura de cómo se vive en La Guajira, en el norte del país. Occidente, Bogotá, que es donde yo he desarrollado mi formación académica, porque de una u otra manera, para validar ese conocimiento o esos usos y costumbres que están arraigados a la comunidad originaria, tuve que desarrollar unos procesos de negociación que tiene que ver con ese proceso intercultural de diálogo de dos mundos.
a mi herencia ancestral guajira, indígena y criolla, hablo de ella porque tengo también afro, mi padre es de Fonseca, Guajira, del sur de la Guajira, le llamo puro mestizaje y creo que Latinoamérica tiene un poder y una diversidad en ese mestizaje maravilloso. A la gran nación Wayuu, que es de la que estamos hablando hoy, ¿sí? En donde pues ya vamos a hablar un poquito sobre cuáles son como las características y las particularidades de esa gran nación. A mis estudiantes en el aula, que me recuerdan el valor de esa nación y esa herencia, porque a veces uno se encuentra con los estudiantes y no saben cuál es su ancestralidad, no saben sus orígenes, no tienen un vínculo directo con sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, porque la palabra ancestralidad no pertenece sencillamente a una comunidad indígena o afro, tiene que ver con ese reconocimiento de esos que están antes de mí. Y creo que eso surge con el campesino, eso surge con el ciudadano del mundo también. Y creo que es muy importante situar ese pensamiento desde ese lugar. A los artistas escénicos que le dan voz a nuestro oficio en diferentes escenarios de la vida cotidiana y de múltiples formas discursivas a través del tejido, de los colores, de la palabra, de las acciones y del ejemplo. Y a Occidente, por supuesto, que nos permite generar este diálogo ahora y porque me sitúa con una identidad establecida y un valor, porque me reconocen. Principios del sistema normativo Wayuu, que es propio, el Putchipú, tenemos una fotografía de un palabrero, que es lo que traduce el Putchipú, está inscrito en el 2010 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Acá hay un texto maravilloso que luego les voy a compartir ahorita en el chat, tiene que ver con un repositorio que habla de ese sistema normativo. En Colombia hemos atravesado una violencia muy fuerte y de hecho hicimos unos diálogos de paz en La Habana mediada por diferentes instituciones. Sin embargo, esta comunidad originaria a la que yo pertenezco siempre ha hecho acuerdos de paz a través de la palabra y de la conciliación. Y creo que a veces pensamos mucho en lo que nos aporta Occidente sin tener en cuenta esos principios que ya están establecidas en nuestras comunidades originarias. Con base en la concepción cartesiana, la cual dice que los principios son las proposiciones máximas acerca del ser o del conocer, se puede identificar en la cultura de la etnia Wayuu los siguientes 7 principios. 1. Se intentará una explicación somera de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? La vida es sagrada, ¿sí? No se toca, debemos evitar hacer daño o lastimar o quitar una vida. El fin supremo de los miembros de la etnia es su bienestar espiritual y físico. Hay una conexión con lo sagrado, con ese universo onírico, con esa cosmovisión y con su bienestar, ¿sí? En términos de cómo está su cuerpo. La palabra es sagrada, el valor de la palabra, nosotros sellamos con la palabra, ¿sí? Todavía en la comunidad el valor de la palabra es sagrada. La mujer es el punto de partida del clan, es el Eiruku, ¿sí? Yo llevo el apellido de mi madre, yo llevo el clan de mi madre y tiene que ver con esa relación directa que nos conecta con el universo Wayuu. No hay culpa, sino daños y perjuicios, porque no somos jueces como seres humanos. Nuestra naturaleza humana está conectada precisamente con reconocer lo que le hacemos al otro, mas no nos consideramos superiores, incapaces de cometer esos daños y esos perjuicios. Los conflictos se resuelven mediante el diálogo. Hay que hablar. El principio es el origen de los clanes. La institución social de la etnia Wayuu, abajo tenemos la Ouchi o la abuela materna, luego tenemos la Ei o la madre, ¿sí? Luego me voy hacia la tía materna, Eir, ¿sí? Y luego va el Atushi, que es el abuelo materno, el tío materno, que es Ragra, que generalmente son los que median en cualquier conflicto, y generalmente este tío materno es el que asume el palabrero. Y los Achoin, o los hijos directos, son los sobrinos de ese tío materno.
ese es el vínculo de la estructura social de la familia Wayuu, es un matrilineaje como tal. Los elementos y simbologías que trascienden en diferentes contextos locales, nacionales e internacionales, los vemos en los tejidos, los vemos en la palabra, los vemos en el sistema normativo, lo vemos en la dote o en ese valor que se pacta para poder hacer alianzas entre familias, estableciendo una ruta que nos permite un orden identitario, único en términos culturales, permitiéndonos reconocer la riqueza, la diversidad y el estilo propio de los y las artesanas Wayuu. El oráculo, establecer conexiones ancestrales que permanecen en el tiempo. El universo Wayuu, los Wayuu sabemos del sueño fundador, Dapuj, es nuestro sueño y deviene a nosotros en presencia de hombre, Dapukai, y en asistencia de mujer, Dapukaru. Nuestros antepasados fueron educados en la manera del sueño, interpretar el sueño, empezar a identificar y establecer conexiones a través de esos sueños. Desde entonces, nuestras abuelas y nuestros abuelos reciben el sueño revelador de saberes. A través del sueño yo puedo establecer diálogos. Los clanes o castas Wayuu, yo pertenezco al clan Aapshana, hay una figura geométrica que me representa y hay un tótem, ¿sí? Y hay un animal, ¿sí? En términos zoomorfos, yo estoy representado por un animal, en este caso, el samuro o el ave de rapiña, y asimismo aparecen con los diferentes clanes, el clan Ipuana, Sapuana, Pushaina, Epieyu, Hirnu, Epinayu, Gouriyu, Ureguana, Apshana, Pausayu, Sijuana, Husayu, Uriyu, Urariyu, Uriana, Halariyu. Cada uno de estos órdenes son clanes o castas, son familias matrilineales. Visibilizo a la comunidad no solo a partir de mis propuestas artísticas, sino también a través de mis movilizaciones pedagógicas, que están muy conectadas con el arraigo de la tradición, la ancestralidad y de la riqueza colombiana, latinoamericana, reconocernos desde ese lugar también, en el cual en ese proceso se genera una pedagogía intercultural que está conectada con la medicina tradicional, la práctica conectada a la configuración del mundo, cómo nos pensamos en relación a los otros, a los objetos y a los elementales, miradas que develan la estructura social y cosmogónica del pueblo Wayuu. Y para finalizar traje un video. Ella es mi madre, ella es etnoeducadora. Ella perteneció también a esas mujeres que se formaron en los internados indígenas. A veces me preguntan que si yo peleo con ese diálogo que se generó con el otro mundo, que si yo me siento conectado. Y en la maestría generábamos muchas discusiones que tienen que ver con quizás la iglesia o los capuchinos generaron una mirada hacia eso, hacia ese territorio que el Estado no lo hacía, porque los capuchinos empezaron a hacer un proceso de alfabetización en el territorio que nos permitió hoy día tener nuestra voz en este territorio occidental, y tiene que ver con la fundación de centros etnoeducativos, internados indígenas, normales indígenas, que nos posibilitan este diálogo intercultural. Mi mamá, ella es etnoeducadora, ella es especialista en educación y es licenciada en biología y química, y enseña hoy día, hace más de 50 años, en un centro etnoeducativo en Riohacha, La Guajira, y esto fue una muestra que hizo el mes pasado. Este es la yonna o el baile ritual Wayuu, que es de tipo ceremonial, en el que se hace especialmente de forma circular, en donde la mujer persigue al hombre. Pero mi madre, ella lo que hace es atravesar toda esa ancestralidad en las nuevas generaciones para luego verse inmersa también en el aula de clase.
Es por esa suerte de convivencia dura de vivir en un país como Colombia, el hecho de que aquí se aprenda a trabajar en red. Eso es uno de los grandes aportes de la comunidad wayuu, no solo la palabra, sino esa colectividad que está inmersa en esa estructura social que se plantea. Muchísimas gracias. Graças, Astério. Muitas coisas para conversar, muito linda, muito rica sua apresentação. Vou passar a palavra para Edson para a gente ouvi-lo e depois voltarmos para o diálogo. Edson, por favor. Também estou emocionada, Marina. Boa noite a todas e todos, né? Parabéns aí pelo nosso colega, a belíssima apresentação. Quero agradecer ao convite, né, feito para estar aqui, especialmente por parte do professor Frederic, né, que foi tão gentil em me chamar, me convidar para estar aqui com vocês. E assim, né, eu penso que falar sobre interculturalidade, né, e a partir do lugar, né, de onde falo, de onde estou, necessariamente pressupõe olhar um pouco para trás, né, para o tempo. Mas antes de falar um pouco desse tempo, né, que eu quero aí dialogar, né, passado, eu acho que, na verdade, a ordem é presente, passado e futuro, ou talvez futuro, presente e passado. Antes de ir nessa questão propriamente, eu acho importante, assim, dizer que, não em termos exatamente de apresentação, de currículo, mas eu acho que é importante dizer que quem vos fala, né, é um indígena do povo Kayapó. Eu estou morando no sul da Bahia, né? Na verdade, Kayapó é um apelido que os indigenistas dão. A maioria dos nomes indígenas que nós conhecemos são apelidos indigenistas, né? O nome originário do meu povo é Mebengocré. O povo Mebengocré está situado no estado do Pará e Mato Grosso, mas meu pai migrou para o estado do Amapá e eu nasci no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, com a República do Suriname, né, que é uma fronteira pouco conhecida no Brasil, né, onde se fala muito fluentemente a língua francesa, a língua holandesa, o euro, né, é uma moeda corrente ali na região, inclusive do lado brasileiro. Estamos falando de interculturalidade, né, e vim desse lugar. Mas, além de ser deste lugar, eu sou ex-seminarista, né? Na minha infância, eu saí ali da minha aldeia, da minha terra, e fui viver dentro de um colégio, de um internato para crianças indígenas em Altamira, no Pará. Foi a minha primeira grande viagem da minha vida, né? Para mim, fui com muita satisfação. Meu pai resistiu muito, assim, né? Meu pai era um caiapó muito resistente, que achava que cristianismo era uma coisa que devíamos sempre ver com muita desconfiança. A minha mãe era convertida para o cristianismo, né? E eu fui ali para aquele colégio, e ali foi uma escola que serviu para eu desaprender, vou assim dizer, né? No primeiro momento. E me reporta a desaprender por conta da violência que foi aquilo ali, né? Eu não sei se aquele colégio ainda existe, aquele internato, mas nós éramos proibidos de realizarmos coisas que faziam parte do nosso dia a dia, tipo tomar banho de rios, né? O internato ficava dentro da floresta amazônica, no meio de muitos rios e muita mata. Nós éramos proibidos de andar nas matas, nós éramos proibidos de subir em árvore, éramos proibidos de tomar banho em rios, éramos proibidos de pescar, né? E trabalhávamos muito na roça, mas nós não podíamos, assim, ficar livres na floresta, nem livres tomando banho de rio, era trabalhar, né? Agricultura pesada. Eu estou me reportando não estou me reportando ao século XVI, tá? Estou me reportando ao ano de
vamos falar de década, né? Estou me reportando à década de 1980, né? Segunda metade da década de 1980, o tempo que a ditadura ainda persistia e que não havia Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E nem tínhamos ainda a Constituição que temos hoje, que tem o seu lado cidadão, né? E ali naquele colégio, então, nós éramos formados. O lema do colégio era educar para a eternidade. Então, nós éramos formados para sermos, assim, grandes guardiões e observadores da doutrina cristã, de um cristianismo meio terrorista. Meio não, né? Eu diria assim, terrorista. O negócio foi tão violento que eu desaprendi minha língua originária com o tempo, desaprendi as cosmologias do meu povo, né? Eu fui forçado a largar isso tudo, porque diziam que as nossas cosmologias, as nossas espiritualidades e saberes não tinham pacto com Deus, tinham pacto com outra força, né, que é a força oposta a Deus. E eu me criei, então, nesse meio. Nunca mais eu voltei para minha casa, assim, para morar com meus pais. Da vez que eu voltei para minha casa, meu pai já havia falecido e pouco tempo depois a minha mãe faleceu. Eu, então, fui convertido, né, ao cristianismo. Tive muitos problemas psicológicos, assim, né, medo de escuro, problemas para dormir, porque os cristãos ali eles diziam que as espiritualidades indígenas eram do demônio. E eu, por mais que eu tenha aceitado a fé cristã e sido batizado, essa força que eles chamavam, que diziam que era do demônio, mantinha-se, né, ou queria manter-se nesse corpo. E aí havia um conflito muito grande, e na minha adolescência tive problemas muito grandes em relação a isso, problemas, eu diria, psicológicos, físicos até. E aí, vejam só, eu virei missionário, né? E quando eu me tornei missionário, depois de ler muita Bíblia, decorar os versos e aprender a oratória, fui treinado a ser um bom orador, lá dentro do internato, né? Cursos de oratórias permanentes, e aprendi, obviamente, a língua portuguesa muito fluentemente, na escrita e na fala. Aprendi a me expressar bem nos cursos de oratória, aprendi por ali. E como missionário, tive algumas dificuldades, mas era uma dificuldade inevitável, né? Vender livros de doutrina em Minas Gerais, né? Em Juiz de Fora, sul de Minas, né? Assim, foram tempos muito difíceis, né? De fome até. E aí eu fui para Belo Horizonte, né? E lá em Belo Horizonte eu entrei na UFMG para fazer o curso de História. E lá no curso de História eu aprendi as doutrinas marxistas, anarquistas e um tanto de outras coisas, e virei um anarquista e ateu. Assim, muito rapidamente, né? No primeiro ano de curso de História, eu já era um ateu e liderança do movimento estudantil. E depois fiz algumas experiências no MST, fui na primeira marcha do MST em Brasília, e terminei o curso de História e voltei para minha terra. E quando eu voltei para minha terra e fui conversar com o pajé, sabe, na beira do rio, o pajé estava ali tinha pegado uns peixes, estava cuidando dos peixes, e eu fui narrando para ele essas histórias, né? E o pajé falou assim: olha, eu entendi tudo que você falou, eu só não entendi uma coisa, né? Sobre isso, você está falando que é ateu, você me explicou o que é ateu, né? Então eu fico em dúvida, assim, se afinal de contas você é ateu ou você é um indígena caiapó. Né? Aí eu entendi muito bem o recado dele, no sentido de dizer assim que o nosso povo, Caiapó, é um povo que tem um apego muito grande às nossas ancestralidades, né? A uma forma específica de pensar, de conceber o mundo, né? Na construção do mundo, no surgimento de todas as coisas, né? Nós temos uma visão bem específica que não tem a ver com eu diria assim, sem desrespeito, né? Eu diria assim que não tem a ver com o mito cristão, por exemplo, e nem com o mito científico, né? Da grande explosão, de onde tudo surgiu, né? Para nós, Caiapó, o mundo não surgiu nem com explosão e nem com boneco de barro e nem com essa força superior, Deus, criando todas as coisas. Então, o pajé me colocou em xeque. E eu pensei, gente, peraí, então eu tenho que repensar muita coisa, né? E refazer o caminho, e fazer, na verdade, o caminho de volta, né? O João Pacheco de Oliveira, um grande antropólogo brasileiro, ele escreveu um livro chamado... eu não recordo muito bem, mas é algo parecido com O Caminho de Volta,
ele está se reportando, poxa, olha só, hein, esqueci agora da obra aí do João Pacheco, que ele está se reportando aos povos indígenas, especialmente no Nordeste, que no processo de colonização, né, foram obrigados a abandonar algumas tradições e línguas, e que no período pós-Constituição Brasileira, de 1988, esses povos, então, vêm fazendo esse processo de retomada de territórios, de línguas, de ancestralidade, de espiritualidade e tal. Enfim, mas olha só, eu estou contando toda essa história, eu tenho absoluta certeza que isso tem a ver com interculturalidade, mas na verdade, o que é a viagem de volta, exatamente, Amanda, a viagem de volta do João Pacheco de Oliveira. Muito obrigado, viu, Amanda, pela sua gentileza. Aí veja só, então, eu estava falando toda essa narrativa, né, porque eu estava dizendo assim, quem vos fala, então, é um Kayapó, né, do povo Mbegocré, que foi ateu, foi anarquista, né, foi seminarista, foi missionário, né, e que é doutor, né, ainda tem essas coisas, né, porque as pessoas duvidam muito que um corpo indígena possa carregar dentro de si um título de doutor, né? As pessoas acham que isso não é possível. Uma moça aqui em Porto Seguro uma vez me colocou em xeque. Ela sentou do meu lado na praia, eu moro em Porto Seguro, viu? Na Bahia, no sul da Bahia. Aí a moça chegou, bruscamente sentou do meu lado, numa cadeira, e falou assim, você é índio de verdade. Aí eu olhei assim e falei... Eu falei para ela, moça, eu sou Kayapó, sou Mbegocré. Aí ela começou a falar um tanto de coisa, eu fui respondendo. Ela estranhou, ela falou assim, nossa, você estuda, né? Você fala bonito, né? Você lê, você gosta de ler? Aí eu falei, gosto sim, moça. Inclusive eu estudei, fiz curso de História lá na sua cidade, na UFMG, em Belo Horizonte, né? E já tem bastante tempo que eu fui. Mas, nossa, então você é muito inteligente, né? Você estudou na UFMG... E aí a conversa foi fluindo e chegou um determinado momento que eu falei para ela, inclusive, do meu título de doutor, né? Sou doutor. Aí ela olhou para mim e falou, não, peraí, então você não é índio. Você é doutor, então você não é índio. Eu falei, não, minha filha, peraí. Você chegou aqui bruscamente dizendo que eu sou índio de verdade, né? Olhe bem o rumo dessa conversa, né? E agora você está negando o que você disse lá no início da conversa. As pessoas muitas vezes perguntam assim, Edson, afinal de contas, isso foi bom ou ruim, né? O fato de você ter saído da sua comunidade indígena muito cedo, né? Com 8, 9 anos de idade, aí passou por todo esse processo de cristianização e virou missionário, e depois foi para a universidade, né? Fez todo esse movimento, no movimento estudantil, no MST e outros movimentos. Depois voltou para a aldeia e tal, e hoje você, né, é essa pessoa que é respeitada por muitas pessoas, né, pelo movimento indígena, principalmente, né, e que está dentro de instituições, né, atuo no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia, tenho meus orientandos no programa de mestrado, por exemplo, e trabalho numa licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal da Bahia, trabalho com formação de professores nesse curso. E aí as pessoas falam, olha só, né, você é membro do Parlamento Indígena do Brasil, né, é membro de uma coordenação de acompanhamento dos indígenas, das questões indígenas na Unicamp, né, e vou atuando em uma série de campos. Aí as pessoas falam, no final das contas, não dá para você reclamar, porque foi tudo muito bom, né? Aí a gente pode pensar assim, porra, a interculturalidade deu certo, né? Porque o Edson, ele tem essa coisa da ancestralidade muito forte, né, e o discurso do movimento indígena muito afinado, e ao mesmo tempo ele consegue conjugar isso com os rituais, né, e com os signos, digamos assim, acadêmicos, né, científicos, né, e o Edson, então, ele consegue se desdobrar nos congressos e convidam ele para congressos de todas as áreas, inclusive, né, para fazer conferência de abertura no Congresso Brasileiro de Música, né? E no Congresso Brasileiro Congresso da Sociedade Brasileira de Arqueologia. Poxa, eu vi o meu professor de arqueologia na graduação, o professor André Proust, da UFMG, um francês, na primeira, sabe, fileira no Congresso da Sociedade Brasileira de Arqueologia. Eu falei, poxa, né? E o André Proust já idoso, e eu ali falando, e o André Proust é uma grande autoridade. Aí as pessoas falam, porra, e aí, isso aí foi bom ou não foi, afinal de contas? Teve interculturalidade ou não nesse movimento?
Aí, sabe, é uma pergunta que eu acho que até, sabe, é no campo da filosofia essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso não, viu? Vocês estão me estimulando aqui a pensar essas coisas, porque eu acho que há um movimento, parece até que alguém me perguntou, né? Eu mesmo estou me perguntando e vou pensar e vou tentar alinhavar aqui uma resposta para isso, né? Eu acho que há indícios, me parece que há indícios de uma trajetória intercultural. Quero dizer, viu, gente, que eu não estou falando nada do que eu havia planejado. Mudei totalmente o rumo aqui do meu discurso, tá? Mas vamos lá. Então, eu penso assim que assim, existem muitas evidências, né, de uma formação intercultural nisso tudo, né? No entanto, a violência foi muito grande, né? Eu penso assim que a população indígena tem o direito, sabe, de chegar em todos os níveis de ensino, de formação, nos mais altos níveis de formação, de doutorado, de pós-doutorado e tal. E esse processo não precisa ser violento, ele não pode pressupor a extinção de língua, né? Não pode pressupor que a pessoa deixe de ser falante da sua língua originária. E nem pode pressupor que a pessoa abandone as suas tradições cosmológicas, né, espirituais, os saberes milenarmente construídos, e não pode pressupor, obviamente, que a pessoa tenha essa formação e chegue na comunidade querendo desautorizar os anciões e os grandes sábios, né, da comunidade. Os grandes sábios, geralmente, são pessoas que nunca pisaram numa escola e, geralmente, são as pessoas mais velhas, né? Então, eu fico suspeitando que o grande lance assim, da interculturalidade que eu consegui construir se deu especialmente a partir do momento em que eu decidi fazer esse caminho de volta, sabe? Porque aí eu estava extremamente apegado e formado dentro de uma tradição cartesiana e muito bem alinhavada, e cristã, cartesiana e cristã. E aí, quando eu cheguei lá na aldeia, fui colocado em xeque. Aí, olha só o que eu tive que fazer. Pô, eu tive que ir atrás dos pajés, das curandeiras, das parteiras, dos xamãs, né, dessas pessoas que são sábias, para eu poder... Porque quando o pajé me perguntou isso, eu saquei que eu não sabia nada, sabe? Eu sabia um tanto de coisas que não serviam para a minha comunidade, ou que muito pouco serviam para a minha comunidade, né? E aí eu tive que reaprender, inclusive para ter o reconhecimento da comunidade. E aí, a partir desse momento, né, que eu, então, voltei a comungar com a ancestralidade indígena, aí eu vim trazendo aos poucos esses conhecimentos, outros conhecimentos, né, de fora, vamos assim dizer, para colaborar na construção do projeto eu diria assim, do projeto de autodeterminação do nosso povo, né? Então, a minha experiência de movimento estudantil, e de participação em outros movimentos foi muito importante para a elaboração de estratégias de resistência no meio da floresta. Não minha resistência somente, né, mas a resistência de uma coletividade. Mas, sabe, eu acho assim, que só para tentar contemplar um pouco do que eu havia planejado de fato, né, na minha fala, que o tempo também, estou observando aqui meu tempo, que não é longo, eu queria dizer assim que dessa experiência, né, pessoal, isolada, a qual estou me reportando, né, dá para a gente fazer, então, esse retorno no tempo para pensarmos que essa violência epistemicida, né, genocida, é histórica. E que para nós, povos indígenas, ela está colocada, sabe, tem um tempo certinho, sabe, que, a partir de onde nós podemos contar, que é o ano de 1500. Né, no dia 22 de abril de 1500, para nós começou a zoeira por aqui, entendeu? E nós tivemos, assim, que fazer muita resistência, né, fazer muita guerra para podermos, assim, proteger o que nós concebíamos, né, as nossas formas de pensar, as nossas espiritualidades, porque tudo isso foi colocado em xeque pelo colonizador europeu, né, porque os europeus eles vieram aqui exatamente para implantar o que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? Então, saber que vem de fora e que se acha como o único saber autorizado e que tem que ser imposto sobre esses considerados inferiores, né? Então, nós fomos vistos como inferiores
pela igreja, no caso, os jesuítas, né? O padre Manuel da Nóbrega, que era o chefe dos jesuítas por aqui, escreveu uma série de documentos, não só eles, mas outros padres, que estão documentos, inclusive, que foram publicados, estão publicados com o nome Cartas Jesuíticas, e que estão disponibilizados na internet. Ele, por exemplo, Manuel da Nóbrega vai dizer assim, olha, os índios não têm fé. O que eles têm, no máximo, é uma credulidade, e credulidade é uma vagabundagem da fé. E no caso desses povos aí, sabe, a credulidade é vinculada ao demônio, é a coisa mais inferior que existe, né? E mais, os povos indígenas, eles têm vínculo, eles são herdeiros de Cã, sabe? Cã é o filho maldito de Noé, aquele da arca, né? Do dilúvio. Cã era um camarada, assim, que embebedou o pai, Noé, e fez Noé tirar a roupa na frente de todo mundo, sabe? Fez o pai passar vergonha, e para ele isso era normal. Qual é a prova que os indígenas, né? Qual é a prova do vínculo dos indígenas com Cã? É que os indígenas gostam de andar nu, dizia o Manuel da Nóbrega. Olha que conclusões mais absurdas, né? E que os pajés são então, os emissários, porta-vozes do demônio, e por aí seguia, né? O Pero Magalhães Gândavo, nesse mesmo tempo aí, na primeira metade do século XVI, o Pero Magalhães Gândavo, que era um alto funcionário da coroa portuguesa, chegou por aqui e transitou muito entre os indígenas e dizia que os índios não falavam, ele observou que os indígenas não falavam as letras F, L e R. E aí ele concluiu num livro chamado Tratado da Terra Brasil, também em PDF, viu? Aí ele diz assim, conclusão, não falam F, L e R porque eles não têm fé nem lei nem rei. São povos baderneiros, são povos inferiores, são povos, assim, totalmente desordeiros, sabe? Que não tem lei nenhuma para seguir. E por aí vai, sabe? E aí, vejam só, o Pero Magalhães Gândavo, ele transitava livremente entre os indígenas. Eu acho que essa é uma questão que eu preciso dizer, sabe? Ele transitava tranquilamente entre os indígenas, assim como qualquer outro colonizador transitava. Sabe por quê? Eu preciso escrever sobre isso. Eu suspeito que os povos indígenas são interculturais por excelência, entendeu? Quando os portugueses chegaram por aqui, os indígenas receberam esses caras de braços abertos, sabe? Como diz o Ailton Krenak, porra, esses portugueses que chegavam aqui, olha, com todo o respeito, assim, com o máximo de respeito possível, tá? Esses caras chegaram aqui fedidos, doentes, cheios de perebas, como diz o Ailton Krenak, sabe? Com muito piolho e uma série de problemas. E aí os indígenas pegaram essas pessoas, foram lá, disseram, olha, aqui tem água boa, tomem banho, a gente vai fazer chá para vocês, a gente vai fazer comida. E chegaram famintos, e aí os indígenas foram lá e tiraram, sabe, caju, e trouxeram frutas, e falaram, olha, comam, porque esses caras não conheciam nem as frutas, os frutos, né, da floresta. E graças aos indígenas, eles sobreviveram muito bem por aqui. Só qual foi? Porra, os indígenas estavam totalmente abertos para esse diálogo, sabe? Só que não era diálogo que esses caras queriam. Eles chegaram aqui, sabe? E bastou o tempo deles se recuperarem para botar para destruir, entendeu? As nossas tradições, as nossas cosmologias, as nossas formas de pensar. E num período muito curto de tempo, houve quase um extermínio dos nossos povos por aqui. E esses extermínios se deu tanto pela força das armas, como também pela força da conversão ao cristianismo, e também, talvez, principalmente, por conta de uma coisa que foram as epidemias programadas contra os povos indígenas. Então, os colonizadores doavam, né, presenteavam os indígenas com cobertores, roupas e alimentos contaminados, e o resultado era a morte de milhões, de milhares de pessoas, povos, né, aldeias inteiras e povos inteiros. O Mércio Gomes escreveu um livro chamado Os Índios e o Brasil, e no primeiro capítulo desse livro ele faz essa discussão sobre as epidemias programadas, e aí ele pega vários estudos para demonstrar, por exemplo, que no século XVIII houve uma epidemia programada no Grã-Pará que matou quase 50 mil indígenas. Né? No mesmo século XVIII, no atual estado do Maranhão, houve uma epidemia programada entre o povo Canela, que quase exterminou aquele povo, sabe? E começou ali na cidade enfim, esqueci agora o nome de uma cidade ali próximo de São Luís,
E num período muito curto de tempo, os indígenas já estavam contaminados no atual estado de Goiás. O Darcy Ribeiro escreveu um livro chamado O Irá Sai à Procura de Deus, e ele fala de uma epidemia programada contra o povo Urubu-Capô, também no Maranhão, que quase exterminou aquele povo. Então, foi uma política de extermínio muito violenta, os povos indígenas estavam abertos para trocas, para compartilhamento de saberes com esses senhores colonizadores, o que aconteceu, na verdade, foi um quase extermínio, né, uma quase extinção de línguas, né, de saberes, de tradições, tudo em nome de Deus e em nome de um projeto de civilização, né, que pretendiam salvar as almas dos indígenas e, ao mesmo tempo, transformá-los em sujeitos civilizados, vamos assim dizer. E aí eu quero lembrar do projeto do Marquês de Pombal também, nessa perspectiva. Né? No século XVIII, o Marquês de Pombal veio para o Brasil para administrar as coisas por aqui, os jesuítas foram expulsos, e o Marquês de Pombal trouxe um projeto chamado o Diretório dos Índios. O Diretório dos Índios está também em PDF, aí pela internet, na íntegra. Né? É um documento de 94 artigos, e o Diretório dos Índios era identificado como a doutrina do índio cidadão. Né? Então, a coroa portuguesa queria presentear os indígenas com o título de cidadão. Bom, mas então, todo cidadão, o seguinte, o Diretório dos Índios, então, vai estabelecer que todo cidadão fala obrigatoriamente a língua portuguesa. Portanto, todo indígena deverá falar a língua portuguesa, e as línguas originárias e o Nhangatu estão proibidos. Não é mais admissível falar as línguas originárias. E terão escolas para ensinar a língua portuguesa e, ao mesmo tempo, ensinar os indígenas a serem trabalhadores manuais dentro do sistema capitalista. Então, cursos para formação de carpinteiros, de pedreiros, de marceneiros, né, de lavadeiras, de cozinheiras, de passadeiras. Os indígenas não mais poderão viver livres nas florestas, serão construídas vilas para que eles vivam dentro, com casas compartimentadas e avizinhadas, nada de oca, né? E, enfim, sabe, todo indígena receberá um sobrenome português, de tal maneira que, mais uma vez, nós vamos ver assim, uma grande armadilha genocida, né? Epistemicida, dessa vez em nome da cidadania, né? E aí eu quero lembrar mais um momento assim que eu acho importante para a gente ver como que essa coisa, né, da interculturalidade é difícil, que vai ser ali, né? Então o Brasil se torna independente, né, no 7 de setembro de 1822, e a primeira Constituição brasileira simplesmente silencia os povos indígenas, né? Houve um ensaio de diálogo com os povos indígenas na Constituinte que foi instituída, só que a Constituinte foi golpeada, Dom Pedro I fechou a Constituinte e outorgou uma Constituição extremamente autoritária. E essa Constituição autoritária não fazia qualquer referência aos povos indígenas. Diga-se de passagem que a segunda Constituição brasileira, já de tempos republicanos, né, datada de 1891, também não fazia qualquer referência aos povos indígenas. A ciência, no século XIX, nesse mesmo momento, aí, dizia sobre o extermínio inevitável dos povos indígenas pela incapacidade dos indígenas acompanharem o progresso nacional. Um dos mais respeitados intelectuais brasileiros do final do XIX é um senhor chamado Francisco Van Hagen, ilustre membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que escreveu um tanto de artigos e livros dizendo exatamente do extermínio, da extinção dos povos indígenas pela sua incapacidade de acompanhar o progresso, né, o progresso brasileiro. E, do ponto de vista literário, nesse mesmo momento, fará coro com a ciência e com a legislação estatal o romantismo do José de Alencar. Olha só, o José de Alencar, ele até aparentemente ali ensaia uma coisa de uma interculturalidade ao apresentar um índio bem romântico, uma coisa bem romântica, né? O índio é bonito, né? A cor da pele é bonita, o cabelo é liso, não sei o quê, né? E eles gostam das florestas, eles são, né, muito bacanas. Só que as entrelinhas são muito perversas, né? O Alfredo Bossi, grande estudioso da literatura brasileira, né, ex-professor da USP, já falecido, né? Alfredo Bossi, ele então vai dizer que o José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro,
Porque, inclusive, o Alfredo Bossi escreveu um livro chamado A Dialética da Colonização, e nesse livro tem um capítulo chamado O Mito Sacrificial, que é onde ele vai interpretar, ele vai fazer uma análise do José de Alencar. Então, ele vai dizer, olha, o José de Alencar vai transformar os indígenas em sujeitos extremamente dóceis, domesticados, que não vão apresentar qualquer resistência contra o projeto colonizador. Né? Todos os indígenas receberão sobrenome português e todos eles vão amar, vão ser super apaixonados pelo colonizador. O Peri queria ter a arma branca do colonizador, o Peri queria ter a roupa do colonizador, a Iracema se apaixonou, né, por um colonizador e morreu de paixão, inclusive, né, porque esse rapaz voltou para a Europa e ela morreu de paixão, literalmente morreu. Então, o resultado das histórias, né, dessas narrativas do romantismo alencariano, é o extermínio, é a morte. E isso está também nas artes plásticas, né? A Moema, a famosa tela, né, que está exposta lá no MASP, a Índia Morta, ela é uma mulher belíssima, cabelos longos, pretos, né, tal, e ela está totalmente nua, mas está morta, né? Uma beleza que não mais existe. Enfim, eu queria dizer assim que a escola brasileira, não só a escola, mas a educação de maneira geral, reproduz muito esse discurso, sabe? Especialmente as escolas de educação básica reproduzem isso no 19 de abril. No 19 de abril, né? Eles vão falar do indígena como sujeito preso ao passado, congelado ao passado, todo mundo é índio, a categoria índio é apresentada como uma massa homogênea, todos falam tupi, todos adoram tupã, não se trabalha com a perspectiva da diversidade sociolinguística dos nossos povos. E aí há, então, assim, um total desconhecimento sobre quantos povos são hoje, quantos são, onde estão, quantas línguas falam, né? O que esses povos fazem, a sociedade brasileira não conhece, nem na educação básica e nem na educação superior, né? Ou seja, existe uma negativa, que é aí que eu quero chegar, existe uma negativa em relação ao diálogo intercultural. O tempo todo querem empurrar a goela abaixo, né, na sociedade brasileira, por dentro das escolas, inclusive das universidades, que existe uma homogeneidade europeia, né? Então, é o eurocentrismo muito vivo, né? No final das contas, o objetivo é que nós cheguemos a ser uma Europa, porque a nossa vitrine é e sempre foi por aqui a Europa, né? Então, é o modelo que nós devemos copiar. E a escola, então, ela segue impavidamente, os professores impavidamente reproduzindo essa forma de pensar, né? E aí eu quero encerrar dizendo assim, que nós estamos em tempos de pandemia, só que a pandemia do Covid-19 eu identifico como uma ponta do iceberg de uma crise, né? A crise é evidente. É uma ponta de iceberg, são muitas pontas, né? Porque a crise ela é também econômica, sabe? Eu consigo identificar que é uma crise do modelo de produção, né, vigente. Existe uma crise socioambiental, a Terra está, né, aquecendo, está com febre, é uma febre que aumenta. E existe, lógico, uma crise da educação. A educação não está fora da sociedade, ela está dentro, a escola, portanto, está em crise. A escola é um dos piores lugares para a criança e adolescente, sabe? Eles vão porque os pais obrigam a irem. E eles estão lá na escola de corpo porque o espírito está fora do muro da escola, porque fora do muro é que as coisas são boas, né? Dentro da escola é um horror, é um terror. Lá fora as coisas acontecem de verdade. E a escola não dialoga com a vida real, né? E aí, então, nós temos uma situação de crise, e da crise, inclusive, da forma de pensar, essa forma compartimentada, que é isso que incomoda as pessoas muito na escola, né? O professor de história fica lá 50 minutos falando das múmias do Egito, e depois entra um professor de matemática que não dialoga com as múmias do Egito e nem dialoga com nada, porque o que ele ensina não faz parte da vida real das crianças e adolescentes, né? Então, esse paradigma cartesiano é extremamente problemático, né? O cartesianismo e o que vem depois, né? O que vem junto, que é o pensamento iluminista, que traz essa ideia da racionalidade humana e do nosso dever de dominar a natureza e transformar a natureza em benefício para nós, humanidade. E que isso, então, geraria um progresso, e esse progresso geraria o bem-estar da humanidade. Aqui estamos no século XXI, todo mundo angustiado, com medo de morrer de pandemia, né, com a pandemia do Covid-19, com medo de morrer com o aquecimento global.
e os adolescentes e crianças estão doentes com depressão e um monte de problemas, e as pessoas querendo se suicidar, né? E tantos problemas assim gravíssimos. E nós estamos aqui fazendo uma negativa do diálogo intercultural, sabe? E aí é isso, eu penso assim que a metodologia intercultural de pensar, né, de agir e de fazer a escola acontecer, talvez seja assim a saída para essas crises todas colocadas, né? Porque o que para mim fica bastante evidente é que o pensamento cartesiano, a ciência, né, cartesiana, e esse pensamento eurocêntrico, eles não dão conta de responder aos problemas que estão colocados aí pela sociedade, que são problemas reais. Então, nós temos que superar esses problemas e projetar e executar uma outra sociedade que seja confortável para nós no tempo presente e para as futuras gerações. E aí, nesse sentido, né, eu estou aqui observando meu tempo e não quero incomodar as pessoas, né, com cansaço, mas eu quero pensar assim que o diálogo intercultural ele é necessário para nós, então, rompermos as crises, né? E o diálogo intercultural pode e deve acontecer, né? Eu penso assim que nós, povos indígenas, né, que temos habilidade um tanto de coisas, né, tipo, por exemplo, viver em equilíbrio, né, com as diversas formas de vida humana e não humana, né, porque os povos indígenas, eu acho que podem ajudar as pessoas a entenderem que é possível e necessário respeitar a vida humana e não humana, respeitar as outras pessoas e respeitar as montanhas, os rios, os animais, as florestas, né? Isso é fundamental para que a gente consiga viver, viver dentro de uma sociedade minimamente equilibrada. E esses debates eles precisam ser feitos dentro da escola. E os povos indígenas e seus saberes têm que estar dentro da escola, têm que estar dentro da universidade. A universidade tem que fazer concessão de título de doutor por notório saber. Eu estou aqui fazendo recorte indígena, mas isso válido para povos de terreiro, povos do campo, povo quilombola e tantos outros povos que estão historicamente excluídos, né? E esses saberes milenarmente construídos têm que estar dentro das universidades, tem que estar dentro da escola, porque, afinal de contas, nós temos que projetar e fazer acontecer uma sociedade que supere essas dificuldades todas e crises todas que estão colocadas aqui no tempo presente. Então, nesse sentido, eu fico pensando que a Lei 11.645 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, um avanço, sabe? Foi um avanço. E que pode muito bem colaborar nesse projeto, né, de uma metodologia intercultural na educação. Infelizmente, o Estado brasileiro, né, em todas as suas esferas, tem feito muito pouco esforço para que essa lei seja efetivada. Cabe a nós fazermos isso acontecer em grande medida, inclusive no sentido de pressionarmos o Estado brasileiro para que ele assuma o ônus com essa legislação. Mas cabe a nós também fazermos essa formação, né, como nós estamos fazendo aqui, né, através dos coletivos, através das associações, através, enfim, dos movimentos sociais, fazer esse diálogo intercultural acontecer e que a sociedade brasileira chegue a se olhar no espelho em algum momento e diga assim, sabe, eu sou indígena, né? O Viveiro de Castro diz assim, no Brasil todo mundo é indígena com exceção de quem não é. Ora, qual é a exceção de quem não é? Quem não é quem não quer ser, eu acredito assim, né? Porque a sociedade brasileira se olha muito no espelho e quer ser o português, quer ser o espanhol, quer ser o francês, quer ser o alemão, e não consegue enxergar, né, se enxergar como povos originários, né? Não quer ter essa identificação, essa identidade com povos originários. As pessoas preferem se afastar disso. Eu lembro que tinha um professor tão ousado de língua portuguesa na minha aldeia, quando eu era criança, que ele lá dentro de uma aldeia de um povo que não falava a língua portuguesa, dizendo que o Brasil é o país do milagre linguístico. E o Brasil nunca foi e não é o país do milagre linguístico. Aí, definitivamente, eu quero encerrar dizendo assim, que hoje no Brasil, né, tem uma população de mais ou menos 1 milhão de indígenas, falantes de aproximadamente 270 línguas diferentes e que compõem mais de 350 povos diferentes. Uma diversidade muito rica, muito bonita, que pode colaborar, assim, para que a sociedade brasileira fique mais bonita até e que a gente consiga superar essas dificuldades através dos diálogos, né, dentro da educação. É isso, muito obrigado, fico à disposição aí para diálogos.
Muito, muito obrigada, Edson, por essa fala, né, assim, muito instigante e, né, nos provocou bastante. Eu acho que casou muito, assim, também com o que disse Astério. Eu queria fazer um comentário rápido, depois vou passar para nosso membro da LAF, Juan Camilo, que também vai fazer alguns comentários, e a gente vai passando para as perguntas, né? Vamos fazer assim uma rodada. O meu comentário rápido é que eu fiquei pensando nessa pergunta, né, que nem sei se podemos chamar de uma pergunta, quando lhe questionam sobre se foi uma coisa boa, tudo isso, toda essa violência que você teve que passar na sua vida, né, para chegar a ser um doutor, e que agora você estaria, né, assim, eu digo que não é uma pergunta, que é uma violência, né, e uma pergunta extremamente colonizada, né, de princípio, e pensei no que o Astério trouxe para a gente dos princípios da sua comunidade, o ágil, né, mais ou menos, que é justamente de não haver culpa, mas responsabilidade. Eu acho que a pergunta que foi feita a você, essa violência é uma violência manchada pela noção de culpa, né, dessa ideia de espiar as nossas falhas, o nosso pecado original, para então passarmos por um sacrifício e sermos agraciados com a recompensa, no caso, né, o título de doutor. Assim, é uma coisa, é muito bom para nós, para a academia, para a universidade brasileira e latino-americana, que nós tenhamos Edson Caiapó, um doutor, aqui a fazer essas falas, essas denúncias, mas em nenhum momento é bom que tenha sido necessário que você tenha passado por tudo isso, e que os povos indígenas, e que nós, né, de alguma forma, temos passado por toda essa violência. Era esse o comentário que eu queria fazer. Acho que as falas colocaram bastante, e ressaltar o que eu sintetizei aqui, né, do que vocês dois falaram hoje, né, como a interculturalidade ser a nossa viagem de volta, né, retomada desses princípios comunitários dos povos originários da nossa Latinoamérica. Então, sem mais delongas, tem muita gente querendo fazer pergunta, vou passar para o Juan. Temos Amanda e Fred, quem mais? Deixa eu ver aqui, são já 3 pessoas além do Juan. Eu proponho, então, que o Juan faça os comentários e a Amanda, aí a gente passa para os convidados e depois voltamos para Fred, Rodney e mais alguém, tá? Para não ficar muita coisa para eles de uma vez só. Certo? Pode ser assim? Juan, Perfecto. pronto. Listo. Bueno, espero cómo se encuentran todos. ¿Bien? Bueno. No, pues me presento. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y pues si bien no soy, no pertenezco a una comunidad indígena, sí me ha interesado bastante la filosofía amerindia villalense, pues en gran medida porque creo que es una deuda que tenemos nosotros para conocer pues nuestras raíces, ¿no? De dónde viene el pensamiento que al fin y al cabo corre por... ¿Se escucha bien? Dime. Sí, sí, sí. Solo te pido que hable más despacio, por favor. Ah, ok. Lo mismo a la inversa, ok. Que es importante, o bueno, he visto importante estudiar el pensamiento aviayalense o amerindio, precisamente porque la ancestralidad, que es el tema que convoca a este congreso, es como, nos llama como una deuda, ¿cierto? Creo que es una deuda que tenemos nosotros precisamente por el asunto del mestizaje. En gran medida, creo que no es un asunto exclusivo de las comunidades propias, que los africanos estudien la filosofía africana, que los pensadores y los filósofos indígenas estudien y expongan el pensamiento amerindio o villalense, sino que, de hecho, todo lo tenemos que hacer. Es una gran deuda que tenemos, ¿no? Hay hay unos puntos que quisiera como sugerir antes de que pasemos a las preguntas, ojalá haya tiempo y si no, pues me corto. La primera es que yo apoyo bastante la idea que nos hace Edson, el profesor Edson Caiapó, precisamente que por definición o por antonomasia, la ancestralidad se evidencia y la interculturalidad se evidencia sobre todo en los pueblos amerindios. Precisamente, por un lado, no solo con los europeos, sino también con las tradiciones africanas.
Si miramos bien, quienes han mejor recibido y donde se ha establecido diálogos bastante interesantes entre los pueblos africanos ha sido también con los indígenas, al menos así ha sido en Colombia. También el asunto de la ancestralidad me parece muy importante verlo desde la perspectiva indígena, teniendo en cuenta que de hecho no sé si han conocido este texto, que es de Carlos Castaño Uribe. Se llama Chiribiquete, la maloca cósmica de la gente jaguar, salió en el año 2019, y se hace un estudio de no solo de los pictogramas que se encuentran en el Chiribiquete, que pueden ser hasta el 22.000 antes de la era común, sino también del pensamiento indígena, o gran parte del pensamiento indígena del Amazonas. Entonces, precisamente, si vamos a mirar por cuestiones de ancestralidad, si queremos ver de antigüedad, ¿sí? Gran medida, pues esta es una de las tradiciones más antiguas del mundo. Tengo algunas dos preguntas y ya con eso, pues, que pasemos al diálogo. La primera es que yo me he dado cuenta que tanto en la intervención del profesor Edson como en la intervención del profesor Astergio, en sus experiencias vitales de cada uno de ustedes, el reto ha sido establecer diálogos interculturales entre su diálogo con el occidente, por así decirlo, con esa visión occidental moderna, muy enclaustrada y con todos estos obstáculos que presenta, un cuadrito, encasillada, con sus propias comunidades. ¿Cómo establecer diálogos interculturales cuando cosmológicamente la relación con los demás seres es diametralmente opuesta? Pensemos, por ejemplo, no solo en Descartes, sino en Giovanni Pico de la Mirandola. Pensemos, por ejemplo, que al proponer la idea de la dignidad del hombre, el hombre tiene el derecho de explotar a la naturaleza. El hombre se considera superior a los animales, a las plantas, y es justo lo opuesto, al menos en la cosmovisión ayalense indígena colombiana. Si miramos, por ejemplo, a las plantas de saber, miramos la relación del tonal con los animales, miramos precisamente la relación con las piedras, con el poder energético de las piedras, en fin, el asunto es inverso. O pensémoslo también en, si me permiten un momento, aquí una ventana. Si miramos, por ejemplo, la relación de fundamentación, donde en la visión medieval y moderna occidental, Dios está por encima y nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Él, estamos en una relación de fundamentación superior, pero en la definición y en la forma en la que se entiende el pensamiento amerindio indígena, al menos en Colombia, ¿cierto? Puede ser diferente en cada comunidad, hay muchas, también varía, ¿cierto? Entonces es inverso. Fíjese que hay una relación diferente donde los animales cumplen un papel distinto precisamente porque ya estaban antes que nosotros. Y también la identidad es diferente. Fijémonos que hay una identidad definida en la visión occidental y en esta otra pues es cambiante. Podemos hablar de transmutación, de transformación y en gran medida eso lo permiten las plantas de saber. Incluso en la temporalidad. Miremos en la idea de progreso, una visión lineal, mientras que al menos así lo sugiero a partir de lo que he leído de otros autores y de pensadores mayores, es una visión más cíclica, una visión del tiempo cíclico. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 obstáculos epistemológicos, ¿cómo poder superar ese epistemicidio del que hablaba? Espera un segundo, ya dejo de presentar, listo. Ese epistemicidio del que hablaba el profesor Edson y esos obstáculos de los que nos mostraba el profesor Astergio. ¿Cómo podríamos superarlos? ¿Cómo creen ustedes que podríamos establecer vínculos cuando de entrada nuestros principios cosmológicos chocan? Y eso pues se traduciría en principios éticos, políticos, en fin. Gracias. Amanda? Olá a todos. Bom, vou falar nos 2 idiomas porque eu tenho 2 perguntas, na verdade. Tinha várias, mas vou focar nisso.
E aproveitar que o Juan falou também das cosmologias e fez essa pergunta fantástica, eu fiquei curiosa, Edson, quando você falou sobre as cosmologias, eu fiquei curiosa para saber um pouco sobre elas. Se você pode fazer um comentário sobre isso. E eu tenho uma pergunta para, a ver, que não hablo mal el nome, Astegio. Astegio, en la habla de Edson, se ve el contenido de esta violencia que ha sufrido para olvidar su cultura, ¿no? Y su lengua y sus cosmologías y su epistemología y así va. Pero desde su habla, Astegio, yo no vi esa perspectiva de la violencia. Entonces pregunto, ¿es la interculturalidad siempre violenta? Bueno, son esas dos questões. Graças, Amanda. Fred, e daí passamos aos invitados. Primeiramente, muito obrigado, Edson, por ter aceito o convite. É uma riqueza, enfim, ter você e muito obrigado também a Asperio por sua presença também, enfim, nos traz reflexões assim necessárias para se pensar em interculturalidade na América Latina. A minha questão para vocês, e aí eu vou tentar falar despaciado para tentar ser compreendido, é que há um debate sobre essa questão identitária atrelado à questão racial negra africana no Brasil. E aí, Edson, você fez uma provocação bem interessante quando você fala que no Brasil todos nós somos indígenas, só aquele que não quer ser. As leituras que eu faço sobre mestiçagem e colorismo no Brasil, eu não vejo a mesma discussão na questão indígena. E isso toca muita gente no Brasil, inclusive a mim. A minha história tem afinidades com a sua, no sentido de que minha avó, ela fez questão como missionária cristã em apagar toda a sua história indígena. Eu só fui prestar atenção para minha ancestralidade indígena quando eu me questionei por que todo mundo me dava apelido asiático na escola. E aí, inclusive, na universidade, quando eu comecei a ser professor. Óbvio que quando eu cheguei na universidade, eu levo já a pergunta, por que uma pessoa com ancestralidade indígena pode ser professor universitário? Por que vocês relacionam logo com o asiático? Me dão aí apelido de todos esses atores asiáticos que já fizeram sucesso no cinema. Eu já tive todos esses apelidos na escola e na universidade. Mas o meu caso é um caso em que eu perdi a minha história com minha etnia. A minha família fez questão e fez todo um esforço tremendo para apagar isso. Por mais que eu tenha feito toda uma viagem para o Amapá, para visitar todos os meus parentes, entrevistei todos, e etc, etc, eu não consegui resgatar minha etnia. E quando eu fui buscar na literatura um debate semelhante ao que eu li na questão negra, na questão racial no Brasil, dentro da questão indígena, eu não encontrei ressonância no mesmo tipo de debate. A questão é muito em torno, você é indígena? Então qual é a sua etnia? É como se fosse assim, só fosse legítimo eu dizer que eu sou indígena, ou falar de minha ancestralidade indígena de forma mais forte, se viesse junto disso a minha etnia. É claro que eu posso sim discutir da ancestralidade sem falar dessa etnia, de que etnia foi. A minha questão não é essa, a questão é isso, é esse tal debate do colorismo e da mestiçagem dentro dessa questão identitária. Eu não sei se pode, e aí vem, tá? Vou fechar só com isso. Eu não sei se a gente pode transpor da mesma maneira, porque a questão raça é uma invenção europeia. É claro que a gente pode talvez dizer, não, a questão indígena como identidade, né, assim,
americana, né, indígena, também pode ser uma construção europeia, porque a gente sabe que são várias etnias, vários povos, não é tudo, né, a mesma coisa. Então, enfim, a minha questão é essa: até onde a gente pode aproximar ou não esse debate sobre mestiçagem e colorismo, que se discute na questão negra africana no Brasil, até onde a gente pode discutir e problematizar isso também na questão indígena no Brasil? Essa é a minha questão. Obrigado. Obrigada, Fred. Agora a gente poderia, então, começar com o Astério, que falou primeiro, depois passamos para o Edson, e aí fazemos a segunda e última rodada de perguntas. É importante dizer que a gente não deve exceder o horário das 10, porque temos aqui assessoria, né, da Lélia, e fica ruim se a gente ultrapassar o horário, tá bom? Então, Astério. Das 10, isso, das 21. Obrigada, das 9. Astério. Ok, bueno. Bueno, respondo un poquito a Juan Camilo. Hay un choque cultural inaludible y lo conecto con una respuesta que quiero darle a Amanda. El proceso intercultural es violento porque nosotros reclamamos un lugar dentro de Occidente, porque reclamamos que se nos reconozca y porque precisamente validamos desde Occidente nuestro conocimiento y nuestra herencia ancestral. Y eso de por sí ya es violento, porque precisamente Astergio tiene voz e identidad ahora dentro del contexto académico, pedagógico, porque estudió. Pero mi primera cita o mi primer referente dentro de la academia fue mi abuela. Jamás ha ido a la escuela, jamás fue a la universidad y para mí tiene un postdoctorado en conocimiento, en esencia y en ser, pero la academia no la reconoce. Ahora, tenemos una voz muy poderosa ahora en América Latina que tiene que ver con reivindicar esa violencia que justo tiene bastante injerencia en las minorías étnicas. De hecho, en términos de Estado, se construyeron políticas públicas que hablan de minoría. Somos minoría. Y yo decía, somos una mayoría. De hecho, en Occidente siempre dicen, es que los indígenas viven mal, no tienen comodidades, no tienen una relación civilizada, son salvajes, no se saben comunicar. Y yo decía, eso es falso porque nosotros nos comunicamos con el contexto en el que habitamos, porque tenemos una buena relación con la naturaleza, porque antes de que se hable de preservación y de conciencia ambiental, ya los indígenas lo teníamos incorporado y siempre lo hemos tenido incorporado. Entonces, sí es violento, yo no hablo mucho de ello, pero yo fui señalado como indígena cuando no hablaba español. Ahora soy abrazado y recogido, pero porque tengo un cartón que avala que tengo un conocimiento científico y académico que tuve que validar, pero nosotros no tendríamos que necesitar de ello, ¿sí? Entonces, es un pesar cuando el saber y el conocimiento que está en los territorios milenarios indígenas se pierden por la sencilla razón que no se pueden certificar o garantizar esa inclusión, como lo decía el maestro Edson, en la universidad, de ese conocimiento y de ese saber. Y siempre todo lo que tiene que ver con las culturas originarias, siempre se ha hecho una representación. Hay una maloca, hay una indumentaria, hay unos atuendos, pero en la realidad no hay una conexión y no hay un vínculo real, ¿no? Ese buen vivir, ¿sí? Que habla mucho Sousa, no existe en Occidente. Y claro, para llegar donde estamos hay que precisamente validar, y eso ya de por sí es violento. La última pregunta que estaba relacionada con... ¿alguien me recuerda, por favor? La ultimísima, Juan, quizás lo tenías en cuenta. La última intervención.
De Juan ou de Fred? De Frederick. La de Frederick Moreira. Ah, sim, me question, Artério, talvez, não sei se há esse debate, essa discussão em Colômbia sobre a questão da mestiçagem, não sei como se entende, indígena em Colômbia, pessoas que crescem no contexto urbano de segunda, terceira geração e que enfim, como é que se lida com essa questão da cultura e ancestralidade indígena em sujeitos que se constituem no mundo urbano. E porque assim, gente, uma coisa eu acho que interessante do que foi falado, colocado por Edson e Arpeggio, é essa questão da interculturalidade nos permitir, por exemplo, a interculturalidade eu vejo na vida do Edson o quanto que ele permitiu resgatar esse retorno ao passado e fazer um resgate. Se talvez não houvesse a interculturalidade e fosse uma sociedade monocrática culturalmente, e ele tivesse sempre nessa redoma, e tivesse perdido de fato esse contato com a sua etnia enfim, o seu povo, foi justamente essa possibilidade de ter esses contatos que ele teve a oportunidade também de resgatar. Ok. Si no Muito estoy mal, discutido o papel da interculturalidade nesse resgate para pessoas nesse contexto de mestiçagem, enfim. Sí, es muy difícil. El concepto de mestizaje, de hecho, se ha ido diluyendo en Colombia en el contexto, porque pues somos muchas comunidades originarias. Entonces, hablar de mestizaje no te da un lugar, sobre todo por eso que yo les menciono de minoría o construcción de política pública alrededor de comunidades. Hablar de mestizaje no es hablar de nada, entre comillas, en términos institucionales y gubernamentales. Tú tienes que decir exactamente si perteneces al pueblo Misak, al pueblo Wayuu, a qué pueblo perteneces, ¿sí? Casi que el mestizaje es algo que no está permitido dentro de esa construcción de política pública. Igual como lo digo, tú no tienes voz si no hablas en el otro idioma. Por eso cuando yo respondo el quién soy, yo lo hago en mi lengua materna, en la primera lengua. Pero tuve que hacer la traducción al español y seguro habría que traducirlo a los otros idiomas para ser comprendido. Pero en la lengua originaria, pues no tenemos ese respeto, porque las universidades siempre piensan, tienes que aprender inglés, tienes que aprender francés, tienes que aprender otros idiomas que te alejan un poco de tu contexto. Y eso es violento y duele también tener que certificarse y acreditar conocimiento ancestral a través de un proceso también que más que intercultural es de aculturación y de colonización también de pensamiento, porque no te instalan en la mesa con tu filosofía indígena, sino que te instalan para dialogar alrededor de las filosofías que están permitidas en términos académicos e institucionales. Muchas gracias. Gracias. Olha só, vou tentar ser breve, né? Pegando até carona na fala do professor, né, que respondeu, iniciando aí com o que foi falado, comentado pelo professor Juan, né, eu queria dizer assim, que os povos indígenas, né, eu estou me reportando especialmente os povos do Brasil, mas talvez isso dê para aumentar o foco, né, e pensar na América, especialmente na América Latina, é que os povos indígenas não têm compromisso com esse progresso cartesiano, né, com esse projeto de desenvolvimento, né, que a humanidade resolveu bancar, que está muito atrelado ao pensamento iluminista, inclusive. E talvez até por isso, os povos indígenas são historicamente identificados como povos preguiçosos, né?
Você chega dentro dos territórios indígenas, você vai ver lá muita mata, muita floresta, muito rio, o pessoal tomando banho de rio, o pessoal subindo em árvores e coletando frutos, mas também, obviamente, dando aula, cuidando da escola, do posto de saúde, fazendo atividades ali que não são, que não degradam, né, o meio ali onde vivem os povos. Inclusive porque eu fico pensando assim, né, que os povos indígenas têm os seus territórios como espaços sagrados. São espaços herdados, né, que nós herdamos dos nossos antepassados, e que cabe a nós cuidarmos desses espaços como jardineiros, né? Jardineiros que vão cuidar para nós próprios, né? Para a reprodução e reprodução dos nossos modos próprios de vida, porque, afinal de contas, esses espaços, podemos dizer que são espaços cosmogônicos para os povos indígenas, mas esses espaços sagrados, eles também servem para a humanidade, né? Portanto, os povos indígenas estão cuidando para a humanidade, porque, né, o tempo todo aí a ONU está lançando relatórios científicos, né, dizendo que se a devastação continuar, novas epidemias, pandemias virão, né? Aí quando eu falo assim, científicos, relatórios científicos, tem um tom aí de ironia, porque os povos indígenas estão alertando sobre isso há muito tempo, sobre a necessidade de preservar, de não devastar, sabe? Mas como não tem caráter científico nessas falas indígenas, então ninguém dá a mínima, né? E as pessoas continuam, de maneira geral, produzindo ou pactuando com o etnocídio e com a destruição da floresta, né? O ecocídio das florestas, dos rios, do meio, de tal maneira que os povos indígenas estão empenhados, muito empenhados, em proteger esses espaços naturais e reproduzir os seus modos próprios de vida, né? Eu fico pensando assim que falar de heranças indígenas, sabe, eu suspeito que falar de heranças indígenas é assim uma fala, né, é uma forma de pensar que pactua um pouco com uma perspectiva epistemicida, no sentido de que o que existe, por exemplo, na sociedade brasileira não são heranças indígenas, existem povos indígenas. A sociedade brasileira herdou, obviamente, muito do que os povos indígenas fazem ou fizeram no passado, porque a escola ensina assim: não existe mais índio, o que existe é o seguinte: o povo brasileiro gosta de dormir na rede, o povo brasileiro gosta de comer peixe assado com farinha, né, e gosta de não sei o quê. Mas então, se os povos indígenas não existem mais, o povo Mebengocré, que está lá no Mato Grosso e no Pará, falando a língua Mebengocré, entendeu? E vivendo no meio da floresta, quem é aquela gente ali, né? Afinal de contas, essa é uma questão, assim, né? Então, são povos com suas especificidades, né? Sociolinguísticas, né? Bem definidas. Um exemplo interessante. Lá no Amapá, os povos ali do município do Oiapoque, especialmente da fronteira com Guiana Francesa e Suriname, povo Caripuna, povo Galibi, povo Maruorno, povo Palicu, povo Waiwai, quando eles saem da aldeia para ir na cidade do Oiapoque, eles dizem assim: gente, olha, estou indo no Brasil. Eles saem de madrugada, né? Estou indo no Brasil. No final do dia eu retorno para a aldeia, né? E quando chega alguém na aldeia de fora, sabe, que não é ali do povo, eles falam assim: ei, chegou um brasileiro aí, você viu que chegou um brasileiro aí, né? Tipo, porra, meu, olha que coisa mais, né, mais louca assim. E olha que o Estado brasileiro tentou transformar esses indígenas em exímios brasileiros, porque eles deveriam ser os guardiões da fronteira, né? Aí o Estado brasileiro criou escolas ali, né, para formação cívica, especialmente, né, e treinamento militar para que resguardassem as fronteiras, e hoje eles identificam os não indígenas como brasileiros, e quando eles vão na cidade, eles dizem: vou no Brasil, né? Vou no Brasil e volto, né? Umas coisas assim, no mínimo curiosas. Aí, assim, como superar, né, que é a questão, né? Como superar o epistemicídio se nossos princípios se os nossos princípios epistemológicos se chocam? Eu queria falar assim, né, que entre nós, povos indígenas, não existe uma homogeneidade da forma de pensar, da cosmologia, sabe? Não existe uma unidade de organização política e nem de princípios éticos, vamos assim dizer, né?
é uma diversidade para valer, linguística, né? Nós, povo Mebengocré, a gente não consegue se comunicar com o povo Pataxó, sabe? Por conta da língua. Existe aí, é tipo um grego querendo conversar com o inglês, sem nenhum dos dois conhecerem a língua um dos outros, né? Então, a gente não consegue se comunicar com essa facilidade. E a forma de conceber o mundo, as formas de conceber a origem de todas as coisas são absolutamente diferentes, né? As entidades criadoras são outras, né? Cada povo tem as suas formas de fazer essas narrativas de origem, né? Então, mas vejam só, apesar disso tudo, nós nos respeitamos muito. É isso que eu quero, a esse ponto que eu quero chegar, sabe? São mais de 350 povos diferentes e que a gente se reúne, a gente faz congressos, a gente faz encontros assim durante o ano inteiro e fazemos acampamentos mesmo em barracas, em Brasília, em outros lugares, e nós conseguimos nos entender muito bem. Inclusive, sabe, conseguimos fazer rituais, né, que junta, né, a maior parte dos rituais são separados, mas em determinados momentos junta todo mundo, e não há conflitos, assim, via de regra, não há conflitos. Eventualmente pode ocorrer um conflito ou outro, mas a regra é uma celebração de uma diversidade muito grande mesmo, para valer, né? A mesma coisa, eu diria assim, com o povo, com a população negra, né? Então, povos de terreiro, eu moro aqui em Porto Seguro, aqui no meu bairro tem um terreiro de candomblé. O pai lá do terreiro é um grande amigo meu, né? Eu tenho muito respeito por ele tem muito respeito por mim. De vez em quando eu vou lá no terreiro e eles fazem muita festa, né? Porque é um terreiro de índio, que eles chamam, né, de caboclo. E aí eu chego lá e o pai de santo chama os filhos e faz festa e faz ritual e as entidades chegam e às vezes ele quer que eu converse com as entidades como se eu tivesse alguma autoridade para entender o que as entidades querem, e ele, assim, superestima o meu poder, né, como se eu tivesse poder, e eu fico pensando, gente, mas peraí, isso aí eu não consigo fazer, entendeu? Quem tem que dar conta das entidades é o pai, né, eu estou ali de visita. Mas nós nos damos muito bem, nos respeitamos muito bem. Lá na Amapá, o Fred deve saber, né, tem o Marabaixo, por exemplo, que é uma tradição de matriz africana muito forte, muito bonita. Eu acho que só existe no Amapá o Marabaixo, diga-se de passagem, né? São cantos, danças e madrugadas e noite inteira de festas e tomar caldos e gengibirra, né? Uma bebida à base de gengibirra. Olha, quando eu estou lá, sou do Amapá e como morador do Amapá e como agora visitante, né? Porque eu não estou morando lá, quando eu chego no Amapá, uma das primeiras coisas que eu quero é saber onde que está tendo festa de Marabaixo, entendeu? E a comunidade negra, né, me conhece, fala, chegou o professor, né? E, poxa, então, nós, povos indígenas, temos, né, esse apego, esse respeito, e somos respeitados nos meios, assim, dessas, digamos assim, espiritualidades de matriz africana. Ok, então, olha só, entre nós, ok, eu tenho a impressão de que entre nós e as comunidades negras, tudo certo. E entre nós é a natureza, né? Porque, afinal de contas, a natureza também é vida, né? Nós temos que respeitar a vida humana e não humana. Isso a gente está o tempo todo dizendo e fazemos esse esforço. Então, para nós, a árvore é importante, os animais são importantes, o rio é importante, né? As montanhas. Agora, beleza, isso aí fechou. Agora, quando a gente vai tentar o diálogo com a outra cultura, né, digamos assim, de matriz eurocêntrica, aí o negócio pega com força, porque inclusive essas religiões cristãs, né, que têm ali uma matriz europeia muito forte, né, são europeias, né, efetivamente. Aí o que acontece? Quando elas se instalam nas comunidades indígenas, elas querem proibir os fiéis de fazerem seus rituais, querem proibir os fiéis de tomarem suas bebidas sagradas, né? Lá na Amazônia, em vários lugares, a gente toma ayahuasca, por exemplo, né? E outras bebidas, né? Que vêm de plantas de poder, que a gente chama. E aí essas religiões brancas, né? Não indígenas, querem proibir que a gente faça essas coisas, querem proibir que nós façamos os nossos rituais. Só que os povos indígenas têm uma habilidade também, sabe, de tentar fazer as pazes, né? E às vezes os cristãos eles ficam satisfeitos e também se decepcionam. Olha só, a Artionca Capiberibe, que é uma antropóloga amapaense, professora da Unicamp,
ela escreveu um livro chamado Batismo de Fogo, e trabalho de doutorado dela, que foi uma conversão coletiva do povo Palicur, lá no Amapá. Os pastores conseguiram convencer e converter todos os Palicur num batismo coletivo no rio Curupi. Porra, os pastores ficaram super felizes, a missão Baixo Amazonas ficou super feliz porque, né, conseguimos um grande feito. Beleza, aí esses pastores viraram as costas para ir na cidade, e quando eles voltaram, né, voltaram sem avisar, sabe o que eles viram? Os Palicur fazendo ritual dentro da igreja, que foi construída depois dessa conversão coletiva. Porra, eles falaram, velho, não, peraí, não estou acreditando, entendeu? Vocês não falaram que vocês tinham entendido que esses rituais são demoníacos, né? Que vocês têm que obedecer a Deus, não estava isso muito claro, vocês não disseram que tinham aceito, não teve o batismo, como é que vocês fazem isso? Aí, sabe, dando bronca nos indígenas, mas não adianta, entendeu? É virar as costas, os indígenas vão fazer rituais, né? Enfim, eu estou narrando essa história para dizer assim que é uma intolerância muito grande. Eu acho assim que essa intolerância que produz o epistemicídio, que às vezes dificulta a superação do epistemicídio, eu fico observando que no caso do Brasil isso tem muito a ver com o cristianismo. Mas também, talvez tivesse a ver, né, só suspeitando aqui, que talvez os judeus também fossem agir do mesmo formato. Eu não tenho certeza, mas eu prefiro nem pensar nos judeus e em outros, porque o que prolifera no meio indígena são os cristãos. E o cristianismo tem sido muito violento assim contra os povos indígenas, né? E a sociedade brasileira é muito violenta, é muito racista. E diga-se de passagem que para as pessoas se reportam muita violência indígena com a palavra preconceito. Não é preconceito, não, é racismo mesmo, sabe? O Galdino Pataxó colocaram fogo no Galdino Pataxó, isso não é preconceito, isso é racismo, só para lembrar um exemplo. E, por fim, eu queria, assim, sobre o que o professor Fred falou nessa questão identitária, isso aí é uma questão muito, muito séria, sabe, meu? Assim, o Estado brasileiro, como diz o Ailton Krenak, foi criado sobre cemitérios, né? O Brasil foi criado sobre cemitérios, a violência foi muito grande, muitos povos se espalharam, foram espalhados. Os indígenas, de maneira extremamente autoritária, foram identificados como índios de maneira genérica, né? E como diz o Ailton Krenak, como diz o Daniel Munduruku, eu não sou índio, faço parte de uma diversidade, né? Tem um metal chamado índio, se você quiser conhecer esse metal, vá lá nessa tabela periódica, vá ver o número atômico, a massa atômica desse metal, né? Que é uma substância que está lá na tabela periódica, nós não somos isso. Então, assim, índio é uma invenção dos europeus, né? E aí, só que hoje em dia, qual é a situação que nós temos, né? Uma parte muito grande da sociedade brasileira que foi espalhada por conta dessa violência e se espalhou por vários lugares, pelas cidades e em outros lugares, não conseguem fazer esse caminho, né, de volta, né? Não conseguem fazer porque perdeu uma linha ali, né? Mas são pessoas indígenas? Logicamente que são, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Se a pessoa sente ancestralidade, né, e sente isso forte, né, e conhece a história, um pouco a história, ela é indígena. E do ponto de vista da oficialidade, né, a legislação brasileira que vigora diz assim, quem que é índio? Índio é aquele que se autodeclara. Esse é um princípio. Porra, então, né, se tem o princípio da autodeclaração, que inclusive é um princípio do direito internacional, da Convenção 169 da OIT, então o Fred é indígena. Só que aí tem um complemento, fala assim, olha, para fins de direitos, por exemplo, de políticas afirmativas, tem um outro critério, que é o critério do reconhecimento da comunidade. Então, nada proíbe que o Fred seja indígena, sabe, se identifique como indígena e fale como indígena. Agora, se o Fred quiser fazer doutorado na cota, aí, né, vai ter que apresentar um documento das suas lideranças, dos seus caciques. Né? Existe esse recorte, né, do autorreconhecimento, que é um direito de qualquer pessoa, e do reconhecimento da comunidade. Eu acho que isso ameniza um pouco a situação, mas eu diria, sabe, Fred, que nós estamos, assim, engatinhando ainda nessas políticas de reconhecimento dos povos indígenas. Muitas águas vão rolar, muitas mesmo, porque a quantidade de pessoas no Brasil, sabe, que se reconhecem como indígena e que o Estado brasileiro não quer reconhecer, é gigantesco. E essas pessoas têm o direito, obviamente, do seu pertencimento, porque não somos culpados do Estado brasileiro ou do Estado português ter provocado todo esse terrorismo por aqui,
né? É isso, sim, que eu havia pensado. Rodney y Marina querían hacer unas preguntas. O nos está diciendo que por razones de tiempo no las quieres hacer tú ya. ¿Estás aí, Rodney? Ok, obrigada, Rodney. Boa noite, pessoal. Gente, primeiro eu queria dizer que é uma honra, é uma dádiva estar aqui. Está sendo muito grandioso, assim, estou arrepiada o tempo inteiro. Então, muito obrigada pela possibilidade disso estar acontecendo. Bom, a minha pergunta é para o professor Edson, um pouco na linha do que a Amanda trouxe aqui, de como, assim, eu sou professora agora no estado do Ceará, de filosofia, do ensino público. E aí, assim, a gente tem que cumprir um programa, né? Então, estou trabalhando Aristóteles com os alunos do primeiro ano, depois disso a gente vai para uma outra coisa, mas o que eu estou tentando fazer quando eu penso nesse diálogo intercultural é dizer como essa história da filosofia ocidental, ela é a história da construção dessa razão universal, que não é universal, né? E que serviu ao que serviu a todos os projetos de colonização e extermínio. Então, eu falo de Aristóteles, e aí eu falo também de como Aristóteles diz que existe uma desigualdade natural entre as pessoas, e que isso defendia a escravidão na época da Grécia. Eu vou falar de Voltaire, da liberdade, do que ele diz sobre a liberdade de expressão, mas também Voltaire era um acionista da escravização dos povos africanos. Então, enfim, quando a gente pensa nesses princípios epistemológicos mesmo, se existe qualquer diálogo, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, se existe, se é possível, se o diálogo se faz possivelmente nesse campo do pensamento ou desse embate histórico mesmo, porque os únicos elos que eu tenho conseguido criar, já que a gente tem que cumprir esse programa, né, a gente está com esse mundo em crise, com todos esses pressupostos em crise, mas ainda não conseguiu ter todas as ferramentas necessárias para viver esse novo mundo, né, intercultural, de verdade, que reconheça os apagamentos e dê voz. Então, não sei se deu para entender minha pergunta, mas é mais ou menos por aí, assim, como lidar com a estrutura e ainda assim transgredi-la pelo pensamento, né? Acho que é isso. Posso falar? Como é que é? Ou vão ter outras? Não sei. Não. Rodney, você não quer mesmo fazer sua pergunta rapidamente? Lucas nos escribe por el chat que con base en las preguntas pero no precisas hablar, só quero deixar aí. Ok, perfeito. Então, eu proponho que falem, né, Edson, depois Astégio, já fazendo as considerações finais, né, e a gente, aqui em nome da LAF, quero agradecer novamente, mais uma vez, né, ali no chat, se vocês não acompanharam, muitas pessoas muito felizes, muito gratas por esse momento. Então, quero transmitir aqui também nossos agradecimentos. E aí passa a palavra ao Edson, depois ao Astégio, para já encaminharmos para os finais. Agradecer também a querida Lélia, que está aqui sempre dando esse suporte importantíssimo para a gente. Olha só lembrando que no final do século XV, esse pensamento do Aristóteles, né, dessa desigualdade natural, ela emergiu por aqui também pela América, viu? Teve um grande debate aqui na América Espanhola, vamos assim dizer, entre o Bartolomeu de Las Casas e o grande jurista Sepúlveda, né, sobre a escravidão indígena, né, se ela era viável ou não, né, se ela era justificável ou não. E aí o Sepúlveda, o grande jurista, o mais respeitado jurista da Europa naquele tempo, ele se apossou do pensamento de Aristóteles para dizer, sim, os indígenas devem ser, sim, escravizados, porque eles são nitidamente inferiores. Olha aí a condição desses caras, né? E ele se apegou lá ao pensamento de Aristóteles, né? E defendeu. O Bartolomeu de Las Casas dizia que não, que por conta da vontade divina, os indígenas eram humanos e, portanto, não deviam ser
escravizados. Eu não vou continuar esse debate, mas só que, na minha opinião, o pensamento do Frei Bartolomeu de Las Casas, que aparentemente é bonito, ele é muito perverso, né? Mas eu prefiro continuar aqui tentando responder a questão, né? Que é assim, esse novo mundo que nós pensamos, né? Que nós desejamos, que é um mundo do diálogo intercultural, do respeito efetivo, né, entre as pessoas e os grupos, né, entre os coletivos, ele, de fato, o discurso talvez seja simples, né, mas a estrutura ela está colocada, né, lembrando que a estrutura ela é formada por pessoas, né, a estrutura não é uma coisa impessoal, né, a estrutura é formada por pessoas, e se ela é formada por pessoas e nós somos pessoas, nós temos total poder de intervir nesse processo. E como educadores, né, eu penso assim que uma agência e arma poderosa é a educação, né? Obviamente que nem todos os educadores estão dispostos a fazer essa construção, essa desconstrução, né, do racismo e dessa sociedade no formato que está aí, cheio de problemas e cheio de racismo. Mas, enfim, eu penso assim que a revolução, olha só, já vou usar a palavra revolução, né? A revolução a ser feita, ela não é uma revolução universal, ela é uma revolução pulverizada, né? Então, cada sala de aula é um espaço de revolução, né? Então, nós vamos fazer as nossas guerrilhas por ali, né? Você, Marina, como professora, vai fazer sua trincheira e sua guerrilha dentro da sua sala de aula, e eu tenho absoluta certeza que você é extremamente capaz, competente, né, para fazer esse reviravolta. E os nossos alunos e alunas, né, os estudantes, de maneira geral, eles estão muito atentos ao que fazemos e ao que falamos, né? Nós temos muita autonomia, né? Apesar do Estado querer controlar as nossas atitudes, nós temos muita autonomia para trabalhar na sala de aula, e a educação, como nos dizia o Paulo Freire, é, por excelência, uma agência política, né? Então, nós vamos fazer política dentro da sala de aula. Política não, e dizer que nós vamos fazer política não pressupõe dizer que nós não vamos trabalhar com competência técnica. Então, o professor de filosofia tem que dar conta, né, de um conteúdo importante da filosofia. Isso não significa tirar os pés do chão, né? Nós temos que dialogar com a realidade. E qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira é que nós temos uma estrutura racista, latifundiária, né? Uma estrutura extremamente genocida em relação aos povos indígenas, por exemplo, e que cabe a nós fazermos esse debate de maneira obrigatória até, porque a Lei 11.645 de 2008 está dizendo que nós somos obrigados a fazer esse movimento, né? Então, eu penso assim que nós temos que agir como professores competentes do ponto de vista técnico e comprometidos com a transformação. O Rubem Alves escreveu um livro, nossa, gente, eu não sei se eu vou lembrar, que estou pensando nisso agora, viu? O Rubem Alves escreveu um livro que eu acho que o nome é Aprendendo com Quem Gosta de Ensinar, alguma coisa assim, se não for, esse título é algo muito parecido. E tem um capítulo nesse livro que ele intitulou Sobre Eucaliptos e Jequitibás. Ele fala assim, o eucalipto, né? O que é eucalipto? Né? Aquelas plantações que a gente cansa de ver enfileiradas, né? Que crescem rápido, são cortadas e transformadas em alguma coisa que é exportado. E Jequitibá, o que é Jequitibá? São aves frondosas que chegam a viver até quase 10 mil anos e que vivem no meio das densas florestas e que vivem em estado de simbiose com outros vegetais e com pássaros e macacos e outros bichos. Aí ele descreve isso e diz assim, existem professores eucaliptos e professores jequitibás, né? O professor eucalipto é aquele que diz, olha, eu já me formei, eu não preciso mais estudar, eu já terminei a minha graduação em filosofia, entendeu? Não preciso mais estudar, e esse camarada ou essa pessoa utiliza um papelzinho amarelado já há 10 anos, que é o mesmo papel que ele dá aula, todos os anos, né? Ele não precisa mais pesquisar, ele acha que o grande problema da escola são as crianças e os adolescentes. Se não tivesse criança e adolescente, seria tudo uma maravilha, né? E esse professor, ele, enfim, não se empenha no sentido de transformar a realidade social. Aí ele diz, o professor Jequitibá é aquele camarada que sabe das dificuldades, né? E que se organiza coletivamente para enfrentar o Estado com toda a violência e que, apesar de todas as dificuldades, ele está buscando o tempo todo, ele pesquisa, ele se atualiza, né, tanto fazendo outros cursos, né, de pós-graduação, sei lá, quanto pesquisar mesmo. A internet hoje é um instrumento que tem tanta informação,
que não dá, por exemplo, para dizer eu não vou trabalhar a temática indígena porque não tem material. Olha, quem fizer isso vai estar mentindo e vai estar agindo de maneira, sabe, irresponsável, porque tem tanta coisa interessante na internet e muito lixo também, né? Aí nós temos que saber fazer, obviamente, a pesquisa. Então, eu acho que a responsabilidade está em nossas mãos, sabe? A estrutura somos nós que criamos, que produzimos e que destruímos, não é? Então, em determinados momentos, a galera resolve quebrar a estrutura e faz a revolução e o negócio muda. Pode até não ser bacana, mas, né, muda sim. Olha só a Revolução Francesa que aconteceu, a Revolução Russa e tantos outros exemplos, né? O que veio depois, enfim, não vamos conversar sobre isso, mas tiveram as mudanças e, portanto, podemos sim colocar em xeque as estruturas e tentar mudar as coisas. Eu preciso rapidamente, vou pedir aqui, olha, porque a pergunta anterior, que eu acabei não respondendo exatamente, é como superar o epistemicídio. Cara, eu acho assim que os cristãos, especialmente, as pessoas que agem com a cabeça eurocêntrica, têm que entender o que é amor. Os cristãos têm que entender o que é amor, sabe? Para quebrar com o epistemicídio. E essas pessoas têm que ir atrás de formações comprometidas e atuar dentro da escola para que o epistemicídio seja rompido. Vou parar por aqui. Quero agradecer imensamente a todos e todas, né, que estiveram aqui nesse belíssimo diálogo. Professor Fred, indígena, olha, tem meu total apoio, viu? Vamos fazer movimento indígena. Um grande abraço para todos e até mais. Obrigado, parente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo me quiero despedir con una pregunta muy importante que tiene que ver con cómo tramitar los espacios de los cuales somos parte para continuar generando conocimiento y garantizar los relevos generacionales cuando correspondan. Es necesario que las cargas se distribuyan en cada uno de nosotros en perspectiva de nación, ciudadanía, arte, cultura, pedagogía, con responsabilidad política y ética, concertando y aplicando directrices que revelen o develen el cuerpo que somos, contemporáneo y ancestral, propio, un cuerpo que nos invite a conectarnos con las formas más sensatas de cuidarnos y preservar el entorno en el que nos movilizamos de manera más empática posible. Para mí fue un gusto haber compartido la tarde-noche de hoy. Un abrazo gigante para todos. Ya sabemos, las fronteras son invisibles porque ni siquiera el idioma nos impidió que nos comunicáramos el día de hoy. Un abrazo gigante fraterno. Muito, muito obrigado. Muitas graças, professor Edson, professor Astégio. Foi uma honra enorme ter vocês aqui com a gente, viu? Absolutamente indispensável a presença de vocês nesse congresso. Muitas graças. Eu queria só dar o recado do nosso último dia do evento, que será quarta-feira. Entonces, miércoles es nuestro último día del evento, todo el mes aquí juntos y ya, ¿no?